Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas a mais um programa Coffee Time. Alessandra Ross falando aqui com vocês hoje para mais um momento nosso de devocional. E hoje eu quero conversar sobre um tema que tem falado muito comigo. Nos últimos tempos aí eu tenho meditado sobre isso, compartilhado sobre isso, que é identidade. Se nós pensarmos identidade no plano natural, todos nós temos que ter, não somos obrigados a ter uma carteira de identidade. Eu trouxe a minha aqui até para mostrar para vocês. Carteira de identidade. Tem o meu nome completo, não abreviado, nome do meu pai, nome da minha mãe, o dia que eu nasci, a minha impressão digital, que é única. Agora tem, e a minha já é daquelas mais novas que tem até o CPF, enfim, completa. Porque isso aqui diz que eu sou eu, não é verdade? Aonde eu chegar, eu vou apresentar isso aqui, eles vão olhar para mim, se precisar colocar a minha impressão digital, vão conferir, Isso aqui sou eu. E eu parei para pensar assim, que tem uma situação, naturalmente falando, que é tão ridícula, mas espiritualmente, muitas vezes a gente faz isso. Se eu entregar essa minha carteira de identidade para qualquer outra pessoa, para a pastora Rose, para a pastora Luísa, para o Tom, enfim, e falar, usa a minha identidade para passar aqui, não vai valer. Não vai passar, porque é uma situação, está dizendo que não é você. Você tem que ser você. E por que muitas vezes, espiritualmente, nós não somos nós mesmas? Muitas vezes ficamos nos comparando com outras pessoas que estão vivendo outros momentos, que tem um outro propósito, um outro chamado de Deus para a vida delas, com talentos diferentes, personalidade diferente, tipo físico diferente. Então nós precisamos, primeiro, descobrir quem nós somos. Mas não de nós mesmas, mas sim aquilo que Deus diz a nosso respeito, porque Ele é o nosso Pai. Olha só o que diz no Salmo 139, a partir do versículo 13. Olha que texto maravilhoso. Fala assim, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Pensa, lá no útero, Ele nos viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu sempre fico maravilhada com esse texto, Porque quem melhor conhece uma obra do que o autor? Se você pegar uma pintura, quem mais conhece o porquê que ele fez daquele jeito, usando aqueles tons, aquelas nuances, o sombreado, enfim, do que o autor que fez? Aquele que compôs uma música, do que quem compôs? Percebe? Nós somos uma obra-prima de Deus, Ele é o nosso autor. Então, Ele nos fez para um propósito, dentro do todo dele. Nós nos encaixamos perfeitamente, por isso a gente não deve ficar se comparando com os outros. E existem muitas vozes ao nosso redor que querem que a gente seja aquilo que elas ditam que deve ser. Vivemos numa época aí de modismos, em tantas áreas, seja na dieta que você tem que seguir, no médico que você tem que ir, o tipo de exercício físico que é melhor para você, não é verdade? Muitos adolescentes ficam meio perdidos porque eles têm que assumir algo que não é quem eles são, o que eles gostam, mas para fazer parte da tribo, para serem aceitos, para não estarem colocados de lado. Mas percebe que isso não faz bem? Porque não é você, não é quem Deus nos criou para ser. É uma identidade falsa, usando uma identidade falsa que não sou eu, não revela, não reflete quem eu sou. É como você estar atuando. Pensa alguém que está sempre atuando num palco. E quem atua está sempre sujeito aqui a avaliações e críticas. Quando nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, nós não precisamos ter medo, ter culpa. E que quando nós verdadeiramente descobrimos quem somos nele, a gente não quer ser ninguém além de nós mesmos. Percebe? Essa é a maravilha de ser livre para ser quem Deus diz que nós somos.
Porque existe uma diferença grande entre quem Deus diz que eu sou, que é quem eu sou de fato, porque a Bíblia nos diz aqui que Ele nos criou, nos viu quando ainda éramos uma substância informe, escreveu todos os dias da nossa vida antes de que a gente tivesse vivido o primeiro deles, e cabe a nós a decisão de escolher viver esses dias que Ele planejou, experimentando a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, ou não. Isso cabe a nós, essa decisão. Então há uma diferença entre eu sou alguém e como eu me vejo. Eu me vejo da forma que eu sou, que Deus diz que eu sou. O que os outros dizem que eu sou? E quando eu presto atenção no segundo e no terceiro, é como eu me vejo, como as pessoas me veem e esqueço quem Deus diz que eu sou, eu me afasto da vontade que Ele tem para mim. E daí eu posso trilhar um caminho de insegurança, de ansiedade, de me sentir inferior, de me sentir não capaz, que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar, que vai ser muito difícil, que eu não sou tão boa quanto o outro, que o outro pode fazer melhor do que eu. Muitas vezes nos coloca numa posição de comodismo. Mas essa pessoa faz e faz melhor. Mas Deus quer que a gente faça com o nosso toque, com o nosso perfume, com o nosso tempero, aquele que só nós podemos fazer. Por isso que Ele nos criou de modo único, individual, olhando para cada uma de nós, de forma assim, bem individualizada. Eu tenho muitas experiências com Deus e eu sei que Ele fala comigo de um jeito que eu entendo e que eu recebo dentro de mim. E não é o mesmo jeito que Ele vai falar, por exemplo, com meu esposo, com os meus filhos, porque Ele nos conhece. Assim como eu, como mãe, dentro da minha limitação natural, eu conheço o meu filho Gabriel e o meu filho Luca. E eu sei que para eu ter uma resposta deles, eu preciso chegar no coração do Gabriel de um jeito, no coração do Luca de outro jeito. Imagine Deus Pai, que olha para nós assim, dessa forma. Então, escolha viver aquilo que Deus diz. Quando chegar algo aos seus ouvidos, uma voz, pergunte assim, quem que disse isso? É Deus que disse ou são pessoas? Fique com o que Deus disse. O que Ele está dizendo? Está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que ela diz a meu respeito? Para que a gente possa viver aquilo que Ele tem. Na palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 15, tem a parábola que fala a história do filho pródigo e do filho mais velho. Nós temos ali a figura de um pai que estava ali presente e dizendo para os filhos quem eles eram. Mas os filhos chegaram para ele e disseram assim, pai, divide a nossa herança que a gente quer viver do nosso jeito. E teve um filho que saiu, foi em imaturidade, longe dos olhos do pai e gastou tudo o que tinha. E começou a passar necessidade, a ponto de querer o quê? Comer até aquilo que davam para os porcos. Até que ele se arrependeu e falou, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer que eu quero ser escravo, nem preciso mais ser filho, porque eu pequei. E percebe que o pai o recebe de volta na mesma posição que ele tinha antes, como filho amado, e ainda o honra, o dá um anel, o veste de novo. Porque o pai tem essa identidade para nós. Não é de miséria, de necessidade, de viver longe dele. O pai quer que a gente viva próximo, porque ele vai estar sempre afirmando quem nós somos, aquilo que ele diz a nosso respeito. Por outro lado, ele teve um filho que ficou ali, junto com ele, mas não se relacionava com ele. Não ouvia o que o pai dizia a respeito dele. Tanto que quando ele ouve que o irmão voltou, ele fica triste com o pai e diz assim, eu estou aqui trabalhando como um escravo, você nunca me deu um bezerro e agora você mata o bezerro cevado. E o pai diz para ele, mas meu filho, você está aqui comigo e tudo que eu tenho é teu. Na verdade, a herança foi dividida, eu estou aqui vivendo da sua herança. Percebe? Quando a gente se afasta de Deus e deixa as outras vozes ditarem quem nós somos, ou os nossos olhos nos enganarem, e a gente se vê também de uma forma aquém aquela que Deus disse, a gente não usufrui da herança que Deus tem para nós, para que a gente viva hoje. Então, o meu desejo para cada uma de nós é, vamos viver firmados na palavra de Deus, naquilo que Ele diz que nós somos, sem comparação com ninguém, mas vivendo em paz e usufruindo, experimentando e comprovando a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para cada uma de nós. Amém? Continuem abençoadas.